Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu acredito que vai te fazer pensar sobre muitas coisas na sua vida, principalmente em relação às pessoas que você tem dado ouvido nas decisões que você vai tomar. Vou ler para vocês o primeiro livro dos Reis, capítulo 12, do versículo 3 ao 11 e depois do versículo 15, que diz assim: Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Robão para lhe dizer: O seu pai nos impôs um pesado jugo. Aliviador a servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Robão respondeu: Vão embora e voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Robão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como vocês dão conselho para responder a esse povo? Eles disseram: Se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta a falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Robão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: O que vocês me aconselham? O que devo responder a esse povo que pediu para aliviar o jugo que meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: Diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que seu pai lhes impôs, e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: O meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, e eu vou castigá-los com escorpiões. Depois do versículo 15, assim o rei não deu ouvido ao povo, porque essa revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o Silonita. Irmão, essa passagem aqui, ela é muito pesada, e ela é muito importante a gente estar meditando dela, né? A gente estar refletindo em cima dela. Porque aqui a gente vê que o rei Robão tinha acabado de assumir o reinado. E diante desse contexto de ele assumir o reinado de seu pai, Salomão, as pessoas que serviam Salomão foram reclamar com Robão, pedindo para que ele deixasse a servidão mais leve, porque Salomão tinha sido bem justo com o povo, tinha pegado muito pesado com eles nesse quesito. Então eles estavam pedindo para que Robão pegasse mais leve, para que eles pudessem ter uma vida mais tranquila. Porém, Robão ele vai pedir conselhos, 2 tipos de conselhos: para os homens sábios, os anciãos, e para alguns jovens tolos que haviam crescido com eles. E os anciãos eles dão um bom conselho para que ele deveria ouvir o que o povo estava pedindo, para que o povo estivesse com ele. Enquanto os jovens tolos eles dão um conselho péssimo para Robão, de que ele deixasse tudo mais pesado. E aí a gente vê que Robão vai tomar a decisão errada. Claro que isso acontece debaixo da palavra do Senhor, para se cumprir uma palavra que Deus tinha dito tanto para Jeroboão quanto para Salomão, que o reino seria dividido por conta do erro do filho dele. E claro que isso aconteceu também por conta do pecado de Salomão. E aí a gente vê que Robão ele toma a decisão errada, e isso vai culminar na divisão do reino de Israel, dividindo entre o reino do norte e o reino do sul. Mas o que eu quero te atentar para isso, irmão, é como é importante a gente tomar cuidado com as pessoas que a gente ouve. Porque muitas vezes a gente está passando por um momento que a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida, e a gente vai pedir conselhos para as pessoas, e às vezes as pessoas dão conselhos bons e ruins. E quantas vezes você acabou não ouvindo os conselhos ruins? Porque aqui Robão ouviu os conselhos ruins não vieram de pessoas qualquer, vieram de jovens que tinham crescido com ele. Mas esses jovens eram tolos, e isso não deixou de fazer com que os conselhos deles fossem ruins. Em vez de ouvir os anciãos que tinham dado um conselho sábio para ele. Então, irmão, eu quero te falar: filtre os conselhos que as pessoas te dão. Tome cuidado com o conselho que as pessoas te dão. Busque, também está licenciado na palavra de Deus, qual o conselho que diante da palavra de Deus é mais sábio, é mais correto, vai te fazer ir para o caminho melhor. Porque às vezes a gente colhe frutos maus, a gente passa por dificuldades na nossa vida por ouvir conselhos maus. Aqui Robão vai colher muitos problemas na vida dele por conta desse conselho que ele ouviu. Então o que eu quero te deixar de aprendizado, irmão, é: tome cuidado com os conselhos que você ouve. Aprenda a filtrar o que entra no seu ouvido e o que você vai seguir. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém.